Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã Maria Eugênia. Boa noite, Joana Batista. Boa noite, irmão Rogério Buzzi. Infelizmente, hoje a gente não está com a presença do pastor Juliano, por conta de a gente não ter conseguido a tempo gerar o link para ele poder entrar lá, uma pessoa que vai lá e coloca ele na sala. Mas, enfim, ele mandou um abraço a todos, desejou um bom estudo a todos e um abraço às pessoas que estão na sala. O Robson já está na sala, Maria Conceição, irmã querida, também, o Maia Carmo também, e outras irmãs que vão entrar. Maria Eugênia está lá na sala também. Boa noite a todos. Vamos fazer uma oração e iniciar o hangout. Senhor, misericordioso Deus, bondoso Pai, que nos altos céus habita. Mais uma vez estamos aqui, nos colocando diante do Senhor, meu Pai, com o mesmo espírito de sempre, contentes, alegres, com o coração contrito no Senhor, com temor na poderosa força que o Senhor exerce sobre o mundo e principalmente sobre os seus filhos. E, Senhor, é com grande prazer que mais uma vez eu me coloco aqui lado a lado com meus irmãos, em nome do teu Filho amado, para nós juntos conseguirmos absorver e receber mais uma porção da sua misericordiosa palavra, preciosa palavra a nós. É óbvio que muitas pessoas não conseguem entender os nossos motivos, a nossa direção de caminhar com o Senhor, mas o Senhor sabe todas as coisas, a seu tempo, as ovelhas desse rebanho vão se ajuntando e é da forma do querer do Senhor. Eu peço imensamente que o Senhor abençoe todas as pessoas que nesse momento estão conosco aqui na sala, as pessoas que também vão assistir um dia essa gravação. Meu Pai, que o Senhor venha colocar a mão sobre a vida delas também. E da mesma forma como o Senhor tem operado o Senhor querer na minha vida, eu desejo também na vida dessas pessoas, desses irmãos queridos que estão aqui comigo. Abençoa o teu servo amado, o irmão Buzzi, meu Pai. Ele tem se colocado diante do Senhor, procurando obedecer e atender às suas direções, os seus desígnios para com ele na sua vida. Obrigado também pela presença das irmãs Maria Eugênia, a irmã Joana Batista, meu Pai abençoa ela, Maria Conceição, Robson, Maia Carmo, e algum outro irmão que já possivelmente esteja na sala conosco, que o Senhor venha misericordiosamente nos proteger, dar entendimento, amparo e sabedoria a todos eles, a todos nós. Obrigado pela misericórdia que o Senhor tem conosco, o carinho e a paciência que o Senhor tem conosco, meu Pai, porque é fato que nós somos falhos e às vezes não querendo, mas acabamos desagradando até mesmo o Senhor. Eu peço perdão por todas as minhas fraquezas e não perdoe também todos os meus erros. Conduza grandiosamente a voz do teu servo, porque é sabido que o teu Filho amado está no meio de nós. Então, tudo opera para que nós tenhamos mais uma porção do seu ensino, meu Pai, para que nós continuemos essa caminhada. Eu agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador, o teu Filho amado, primogênito, unigênito, Jesus Cristo. Amém.
Amém. Amém. Marcílio, Oi, irmã. Oi, Regina. nós estamos com Chris Brown, por parte do Doriva. Ele está conosco na sala. Ah, tá ok. Um abraço. Ó, tô vendo aqui também a Valéria Madureira. Que legal. O Cristiano Rumão. E a Marta também entrou. Isso. Boa noite a todos, irmãs. Maria Eugênia, a irmã Joana Batista, se por favor, cumprimente os irmãos aí, para a gente poder iniciar. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Bom, Rogério, vamos iniciar? Claro, vamos sim. Eu gostaria apenas de lembrar aos amados irmãos que o irmão Camilo, o pai da Cris, faleceu, e apenas para que os irmãos, né, se lembrem de estar orando, né, para que Deus conforte o coração desses nossos amados irmãos, né. Nós sabemos que quando um membro sofre, né, como sendo o corpo de Cristo, todos os membros sofrem, né. Então, eu não conheço o irmão Camilo, não conheci ele, né, melhor dizendo, mas a gente já está ligado em laços de simpatia e amor, né, naquilo que nos une, né, segundo o coração de Cristo, certo? Então, irmãos, nessa noite nós vamos estar dando sequência ao estudo do livro de Daniel, né, conforme os irmãos veem aí, né, o último reino mundial e a besta revelada. Hoje, quando se fala da besta, há uma confusão muito grande sobre quem é essa besta, há uma confusão que é assim, muito grande em função da falta de informação e, por vezes, nem tanto em função da falta de informação, mas também em função da falta de solidez na crença que, porventura, a pessoa escuta, porque às vezes as pessoas, mas elas não têm solidez bíblica para poder ter a convicção que é necessária. Lembre-se que crer não é acreditar, crer é confiar. Então, vai além do simplesmente acreditar. Se eu acredito em algo, mas eu não tenho uma base sólida, no momento que vem a tempestade, dificilmente eu me mantenho em pé, né? O que nós buscamos hoje, através da Bíblia e não dos sinais, é solidez para que a nossa fé seja fundamentada naquilo que é bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Somente a verdade bíblica é que pode realmente nos ancorar na rocha que é Cristo, né? Ainda que os sinais nos despertem para as profecias, eles não são suficientes para nos manter firmes, né? Por isso que hoje estamos buscando na Bíblia solidez para as profecias, né? Então, vamos iniciar hoje, a partir do capítulo 7 de Daniel. Vamos ler os versículos 7, 1 até o 7. 7, 1 ao 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte,
o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Ou, algumas versões dizem 10 chifres. Eu gostaria de pedir ao Marcílio que, por favor, colocasse para nós, se tem aí, fácil, a estátua de Nabucodonosor. Aquela estátua que apresentava, que já apresentava com aquele gráfico ao lado correspondente a cada rei, né? Enquanto isso, enquanto o irmão tenta colocar essa imagem, a gente vai seguindo aqui para que os irmãos vejam a relação existente entre Daniel 2, que já estudamos, e Daniel 7, que vamos estar estudando. Daniel 7, 1 é dito: no primeiro ano de Belsazar, de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Bom, primeira lição que nós aprendemos: quando você estuda a Bíblia, ou quando você tem da parte de Deus um sonho, e Deus tem dado sonhos para as pessoas, né? Olha o que Daniel fez. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Há uma razão para isso. Deus tem dado sonhos para as pessoas, e algumas pessoas escrevem às vezes para a gente, algumas pessoas já escreveram para a gente, dizendo: olha, eu tive um determinado sonho, irmão Rogério, gostaria que o irmão me ajudasse, não pode me ajudar, né? E muitas vezes o que acontece, a gente tem dito para a pessoa: escuta, se você acredita que veio de Deus, eu acredito que veio de Deus, irmão, então escreva o sonho e me mande. A pessoa escreve, mas ela não lembra dos detalhes mais. Muitos detalhes ela perde, e isso dificulta bastante depois para poder entender o que aquele sonho significa. Daniel dá um exemplo, escrevendo logo o sonho. Quando Deus dá algo para você, seja através do estudo, você estudou a Bíblia, Deus te mostrou algo, anote, marque. Nós não podemos confiar na nossa mente. O sonho é assim. Veja aqui, olha a diferença de Nabucodonosor, no sonho que teve, que era um mundano, para Daniel, que era um cristão. Nabucodonosor levanta e não lembra mais do sonho. Por quê? Porque ele não teve a prudência de Daniel. Quando recebeu o sonho, Daniel escreveu logo e relatou, inclusive, a suma das coisas. Ele já relatou, por quê? Porque ele sabia que, relatando também, ele já ia fixar melhor na mente o sonho. Mas ele escreveu também para não esquecer, e lógico, nem se discute o registro que ficaria para nós todos, né? E Nabucodonosor não fez isso. Nabucodonosor esqueceu do sonho. Foi necessário, então, que Deus mostrasse para Daniel que Nabucodonosor tinha sonhado, para que ele pudesse, né, finalmente, orientar o rei quanto ao que aconteceria no fim dos dias. Claro que tudo, né, que Deus faz, Deus tem propósito, a gente não discute isso, mas para o cristão, né, fica a lição aqui. Versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Estamos vendo uma luta. Na Bíblia, ventos em profecia tem 2 aplicações. A aplicação ventos são anjos na Bíblia. É ele, Deus, que faz os seus anjos como ventos e os seus ministros labareda de fogo. Isso está no livro de Hebreus, né? Então, ventos na Bíblia representam anjos. Vento representa a ação do Espírito Santo. Estavam todos unânimes, concordes, e veio como que um vento impetuoso e encheu o local que estava. Presença do Espírito Santo trabalhando no coração de todos eles ali. E ventos na Bíblia tem também conotação de lutas, brigas, guerras. Aqui diz: eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Essas batalhas são representadas também, movidas por anjos que, né, mantêm em xeque, como vemos no Apocalipse, a ação, né, dos reis da terra, que se não fosse Deus manter em xeque através dos seus anjos essas ações de guerras, o mundo certamente já teria sido completamente destruído. Nós vamos ver lá em Apocalipse isso num futuro, como isso funciona também. Por enquanto, vamos ter em mente que está se falando de combates, brigas, guerras, né? Então, e combatiam no Mar Grande. Mar Grande são cidades populosas, ou nações populosas, né?
em Apocalipse 17, nós vemos 17:15, não precisam ir até lá, apenas mostrando, as águas que vistes são nações, multidões, povos e línguas. Então, água ou mar, em profecia, são nações, são cidades, são locais populosos. Mar grande é um grande ajuntamento de povos. Okay? Então, eis que os 4 ventos do céu combatiam no meio dos ajuntamentos de povos, no meio das nações, no meio, né, das cidades populosas. Bom, nós sabemos que sempre, né, as guerras que são movidas, obviamente, né, as grandes capitais são, em primeiro lugar, o alvo, né, uma vez que, obviamente, né, com a população maior ali, é onde você tem um efeito catastrófico maior. É onde o inimigo vai operar daqui para frente de forma muito forte, tanto que é só você olhar no passado, as grandes cidades foram destruídas exatamente pela corrupção que se alastra muito mais nelas, né? E na concentração de povos, obviamente, o pecado ele encontra, né, uma facilidade muito maior. Bom, então estamos até aqui, ele está tendo uma visão de guerras, de combates entre nações, ok? Versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então ele começa a ver 4 animais grandes, certo? São animais fortes, né? E esses animais são diferentes uns dos outros, subindo do mar. Ele está vendo isso, né? Agora, não é o que ele vê que nós precisamos entender, assim como a estátua de Nabucodonosor, que se viu, não era a lição que se teria que aprender. Note na estátua, em primeiro lugar, então, que você encontra, basicamente, num primeiro momento, você encontra 4 reinos aí. Vejam, você tem o primeiro reino, que era da Babilônia, que era a cabeça de ouro, o segundo reino, que era a prata, que era o reino da Medo-Pérsia, o terceiro reino, que era simbolizado pelo bronze, que era o reino da Grécia, o quarto, Roma, nós já estudamos isso, e o quinto, obviamente, tem uma razão de ser como um novo elemento, porém, ele é, por assim dizer, uma repetição do quarto, uma vez que está o ferro ali como elemento dominante, né? Então, nós vamos ver aqui que também essa profecia vai lançar esse mesmo ensino, porém agora, como é dado para os filhos de Deus, vai ter mais características voltadas para as questões religiosas. Essa é a grande diferença entre Daniel 2 e Daniel 7. Daniel 2, basicamente, se fixou na questão civil, na questão política, na questão das guerras, nas questões seculares. Aqui vai ser ampliado o assunto com aquilo que realmente interessa ao povo de Deus, ou seja, o que é que, o que é que vai acontecer em função de todas essas contendas para o povo de Deus. Bom, então, nós vemos que 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, sobem do mar. Que animais são esses? O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi lhe dado um coração de homem. Irmão Marcílio, se puder colocar a primeira imagem para nós, do primeiro animal, está sendo visto aqui que o primeiro animal que ele vê é como o leão. Assim como dos elementos minerais que foi dado o primeiro sonho, o ouro é o mais valioso, lembrem-se, ouro, prata, bronze, ferro e depois finalmente barro. Lembrem-se que nós também teremos aqui o ouro como o primeiro elemento, o mais valioso, e aqui temos agora na fauna representada o primeiro também. O leão é conhecido como o rei da selva, ele é conhecido como o rei da fauna. Então, vai ser apresentado aqui a primeira nação como o animal mais poderoso. Todos eram grandes, mas vai ser apresentado aqui o animal que reina absoluto inicialmente, que é o leão. É dito aqui
que ele tinha asas de águia. Por que asas de águia? Ele não apenas tinha asa, mas ele tinha asas de águia. Está mostrando aqui uma nação, em primeiro lugar, que é uma nação que é a mais poderosa que já se viu, né? Em segundo lugar, está mostrando uma nação que ela não fará um voo, ou ela não fará um domínio na escala horizontal. Ela fará um domínio também na escala horizontal, ou pelo menos tentará fazer isso. A característica específica da águia, é de que ela voa buscando o ninho no local mais alto que existe. A águia é a ave que voa mais alto que todas, por isso ela estabelece o seu ninho na maior das alturas. Não há absolutamente nenhum erro em afirmar que as asas de águia dão a essa nação uma conotação de blasfêmia. Por quê? Satanás, quem disse que voaria, né, que estaria e estabeleceria o trono dele mais alto do que as estrelas do céu. Então, essa nação, ela não buscaria apenas o domínio secular, mas em algum momento, ela como nação e como rei, ela buscaria e se intrometeria com as questões que pertencem somente a Deus. Note aqui a característica. Eu olhei, até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. A Bíblia está resumindo aqui o que foi o reino de Babilônia. Em primeiro lugar, como leão, porque não houve, né, e não haverá uma nação tão rica quanto foi Babilônia, da mesma forma que vemos ela representada como ouro. E em segundo lugar, vai mostrar um aspecto da vida de Nabucodonosor, que está relatado no capítulo 4, versículo 16, em primeiro lugar, né? Vai até o 34, mas nós vamos só pegar uma base para que os irmãos possam detectar que de fato é Babilônia e o rei, né, Nabucodonosor, aqui representado como o primeiro elemento. Versículo 16 é dito: seja mudado o seu coração, 4:16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Veja que é dito aqui, resumindo essa história, esse leão aqui representado com asas de águia, né? Ele diz: eu olhei até que foram arrancadas as asas. Nabucodonosor, depois de ter recebido a visão da estátua, mostrando que o reino dele seria sucedido por um outro reino inferior ao dele, mas que o sucederia, ele manda fazer uma estátua toda de ouro, como que desafiando a Deus e dizendo: não, o meu reino não vai passar. Ele faz isso, e não só contente com isso, um dia ele está no parapeito do palácio, ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei pela força do meu braço para a glória minha. Ou seja, ele está dizendo: não é esta Babilônia que eu edifiquei pelo braço, pela minha força, pelo meu poder, quando já havia dito a ele que é Deus quem estabelece reis e Deus é quem tira reis. Naquele mesmo momento, Nabucodonosor perdeu a razão e ele passa a se cumprir isso. Foram-lhe arrancadas as asas. Até porque essas asas aqui, quando ele faz aquela grande estátua, ele pede que se adorem a ela. Obviamente, os servos de Deus que ali estavam, Ananias, Misael e Azarias, né, nós comumente falamos Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, na verdade, são os nomes pagãos que eles receberam. E é muito curioso que sempre que se fala sobre esses servos de Deus, a gente quando fala com pastores, quando fala com pessoas que estudam, eles lembram dos nomes pagãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e não lembram dos nomes reais, né, Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes corretos deles, até porque eles nunca aceitaram esse nome, foi imposto a eles esse nome pagão, né? Mas enfim, a questão aqui é que ele faz com que eles o adorem, eles não adoram, são lançados na fornalha de fogo, e a história, eu creio que todos já conhecem, né? Por isso é que são arrancadas as asas de Nabucodonosor. Nabucodonosor vira como uma besta agora, fica 7 anos comendo, literalmente, se alimentando como os animais, mas depois
diz, ele foi levantado da terra e posto em pé como um homem, ou seja, foi devolvido o entendimento a ele, ele virou, né, ele se converteu a Deus, volta ao reinado, que era impossível. Um rei, quando ficava louco, era assassinado, porque imaginem, né, não havia forma de se manter, mas Deus manteve ele foi humilhado, se arrepende, volta, né, se converte, por isso é dito, foi posto em pé como um homem novamente, ou seja, ele virou uma besta, agora vira um homem de novo, e lhe é dado um coração de homem, ou seja, um coração, não mais um coração irracional, não mais um coração como de um animal que não consegue compreender as coisas de Deus. Lembre-se que para Deus, quem não é filho de Deus é uma criatura de Deus. Isso Deus não faz por maldade. É que se você não é um filho de Deus, obviamente, você é reconhecido no mundo por Deus e pelas hostes celestiais como uma criatura dele, mas não como filho. Por uma razão simples. Deus espera, né, pelo livre-arbítrio que você faça a sua escolha. Enquanto você não escolhe o pai, Deus não pode chamá-lo de filho. Você é uma criatura dele até o momento, como diz João, agora somos filhos de Deus. Deus respeita o livre-arbítrio que ele deu, e isso é fantástico, né? Uma vez que, pelo livre-arbítrio, enquanto você não aceita Cristo como teu Salvador e não é adotado na família celestial, você é uma criatura. É o que aconteceu, basicamente, com Nabucodonosor, né? Mas vejam o versículo 34 de Daniel 4, mostrando essa realidade de Nabucodonosor. Mas, ao fim daqueles dias, ou seja, depois dos 7 anos que ele vira uma besta, como um animal, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, e não há dúvida nenhuma de que o primeiro animal que aqui estudamos representa Nabucodonosor, né? Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Na estátua de Nabucodonosor, nós vamos encontrar como segundo reino a Medo-Pérsia, né, representada pela prata. Na estátua, os braços e os peitos eram de prata, e agora vamos encontrar aqui um animal. O urso é tão forte quanto o leão, porém ele não é considerado o rei da selva, né? O leão é considerado assim porque é destemido, e ele é o primeiro. Então, assim também, nós encontramos aqui o urso na fauna, sendo posicionado como o segundo, obviamente, assim como a prata posicionou a Medo-Pérsia na estátua. Agora, nós falamos, por exemplo, lá, que a estátua de Nabucodonosor, que dizia respeito à prata, era exatamente a Medo-Pérsia. Notem agora aqui o que vamos encontrar sobre o urso. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado. Tudo na Bíblia tem uma razão de ser para que você identifique de forma rápida e resumida o que se quer. Vejam, nós falamos aqui que a Medo-Pérsia conquistou Babilônia, né, naquele fatídico que Belsassar, né, usou os vasos sagrados do Senhor. A Medo-Pérsia, então, subjuga a Babilônia, passa a ser o reino, só que a Medo-Pérsia tinha uma questão curiosa, que era a união dos medos e dos persas, Dario o Medo e Ciro o persa. E nós falamos, inclusive, como lemos, né, aqui, no então, não vamos cruzar todos os textos para que não demore demais, mas nós falamos, por exemplo, que Dario o Medo foi quem primeiro reinou, embora Ciro, né, fosse mais forte. Por isso diz, né, e o mais alto subiu por último. Aqui é dito que, curiosamente, né, o urso, ele se levanta de um lado. Por isso lá você encontra, né, que
o mais alto subiu por último. O urso, para se levantar, ele se apoia com um dos lados. Não é normal. O urso, para se levantar, normalmente ele se levanta sobre as duas patas. Mas esse urso, especificamente, mostrando o reino da Medo-Pérsia, que se levantaria de um lado, ou seja, se levantou primeiramente com, né, Dario o Medo, para depois vir Ciro o Persa. Mostra que ele se levanta de um lado, então mostrando a força, né, de uma das nações como sendo o mais forte, assim como um era mais forte naquilo que vimos de Daniel 8. E aqui também é dito que tinha na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi dito assim, levanta e devora muita carne. Costelas também, lembre-se, quando você fala em costela, lembre-se que a mulher veio da costela, mostrando gerações, mostrando nações, né, que foram oriundas. Então, e foi exatamente o que aconteceu. Para que a Medo-Pérsia chegasse a esse domínio, ela literalmente comeu muita carne. Ou seja, primeiro ela vence Babilônia, que nem é necessário discutir a pujança daquela nação, né? Muita gente, né? Aglomerado de pessoas num só lugar. Lembre-se que Babilônia foi construída sob a égide que se dizia, Deus disse, né? Ide, né, multiplicai, ou seja, espalhai pela terra e se multipliquem. Babilônia diz, ei, vamos, né, construir para nós para que não sejamos espalhados pela terra. Era exatamente isso, né? Uma grande concentração de gente ali, e para que a Medo-Pérsia pudesse vencer, ela teve que comer muita carne. Muita gente foi morta, obviamente, quando eles invadem, né, a cidade de Babilônia, foi uma carnificina. Mas ela também teve que vencer outras 2 nações extremamente populosas na época, que foram a Assíria e o Egito. Antes que ela vencesse Babilônia, ela teve que fazer sucumbir a Síria e o Egito também. Então, fica assim bastante claro que também aqui a segunda nação é a Medo-Pérsia. Versículo 6 agora. Note que Deus está mostrando a história para nós, onde é muito importante que a gente solidifique bem essas nações, para a gente não se nós errarmos no começo, certamente nós vamos errar no fim, né? E Deus então solidifica bem o início, que é como um fundamento, né? Se você põe um fundamento bem sólido no início, não como você errar depois. Pode errar, me perdoe, pode errar, mas é muito mais difícil. Agora, se o fundamento inicial, né, se nós errarmos aqui no início, por isso Deus repete isso, né, para que a gente não erre no começo, porque aí o edifício vai ser construído de forma, o edifício profético vai ser construído de forma bem mais segura, né. 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Se nós voltarmos um pouquinho na Bíblia, capítulo 2, eu queria que o Marcílio, por favor, colocasse para nós a imagem agora deste leopardo, né? Vejam o que diz basicamente sobre o terceiro reino. Está no versículo 39, basicamente falando do terceiro reino. 39 diz, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que é a Medo-Pérsia, que acabamos de falar, e um terceiro reino de bronze, algumas versões dizem metal, o qual terá domínio sobre a terra. Note que desse animal é dito pura e simplesmente, terá domínio sobre a terra. Às vezes a gente diz, mas por que Deus colocou terá domínio sobre a terra? Poderia colocar outras coisas. Não, ele coloca porque ele já sabe que futuramente vai ser o teu elo de identificação. Então, terceiro, nós vimos que o leopardo aqui é o terceiro, né? É o terceiro animal, né? E depois disso, continua olhando, eis aqui outro, obviamente, se ele vem depois do urso, que é o segundo, ele é o terceiro, semelhante a um leopardo, tinha 4 asas de ave e foi-lhe dado domínio. Note que a mesma coisa que é dita do terceiro reino na estátua, que é o reino de bronze, é dito agora também sobre esse animal, né? Dado domínio. Só isso é suficiente para a gente saber que é a Grécia, mas vamos ver como Deus explana melhor isso. Em primeiro lugar, nós falamos que o reinado da Grécia
foi marcado pelo domínio de Alexandre o Grande, que aos 22 anos sobe ao poder e aos 33 é morto, né, com uma cirrose violenta, fruto de ter bebido sozinho a chamada taça de Hércules, na Vitória. Ele era, né, conhecido, a história mostra que ele era um ébrio, mas ele ali, né, ele exagerou grandemente e, enfim, deu no que deu. Versículo 6, depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leopardo. Curioso que nós falamos exatamente da rapidez. Com 22 anos sobe ao poder, com 33 anos morre, porém, nesses 11 anos, foi extremamente rápido o domínio. Ele não parava. Ele vencia uma batalha, imediatamente ele se empenhava em outra, e ele foi conquistando território após território, ou seja, numa velocidade que, sem dúvida nenhuma, nós podemos, né, atribuir a ele. O leopardo, por si só, já é o animal mais rápido da fauna, mostrando que era realmente Alexandre o Grande, mas ele ainda tinha asas, para mostrar que era uma rapidez, né, não só movida naturalmente, mas porque havia, né, uma profecia sendo cumprida ali, e Deus permitiu que ocorresse isso, uma vez que, né, nós teríamos os elementos necessários para identificá-lo. Mas notem os detalhes. Enquanto Nabucodonosor tinha asas de águia, que era o leão representado com asas de águia, uma vez que Nabucodonosor exaltou-se sobre o próprio Deus, isso não ocorreu com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande não entrou nas questões religiosas, ele não criou problemas, por assim dizer, para o povo de Deus. Então, as asas que ele teve como animal aqui foram asas de ave. A ave, imagine uma galinha, imagine, né? Não é asa de pássaro, é asa de ave, mostrando que, embora rápido, o seu voo seria na horizontal. Não sei se você já viu uma galinha tentando voar, né? A galinha, você não vê uma galinha trepada numa árvore, né? O voo que ela está é normalmente aquele voo rasante, um voo muito mais movido, né? Para que ela possa ganhar velocidade do que qualquer outra coisa, certo? Quando a galinha, inclusive, está fugindo de um animal, ela corre e começa a bater as asas. Ainda que ela não voe literalmente, por vezes, porque o voo dela é sempre relativamente curto, ela bate as asas para acelerar, né, a sua corrida. Então, as asas de ave mostram aqui, né, o voo na horizontal, ou seja, né, a busca desse reino pura e simplesmente no domínio horizontal, no domínio de nações, né? Ele não, repetimos, não se meteu com as coisas de Deus. Mas é dito aqui também que ele tinha esse animal, versículo 6, 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. No capítulo 2 de Daniel, 38 e 39, que vimos aqui, né, é dito aqui que, vejam só, 38 e 39, onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Veja, mostrando aqui a relação da cabeça, tá? Mostra que Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Por quê? Líder. Então, aqui é dito que essa besta que era a Grécia, esse animal que era a Grécia, representado pelo leopardo, teria 4 cabeças. Foi exatamente o que aconteceu, né? Alexandre o Grande, depois de conquistar um domínio violento, rapidíssimo, ele morre, e no lugar dele, a Grécia agora se divide em 4, porque 4 cabeças, 4 líderes agora fariam frente a esta nação, que eram, né, nós já falamos isso, Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, que eram os 4 generais de Alexandre o Grande, que agora passam a ser os cabeças da Grécia, né? Então, não precisamos nos aprofundar disso, né? Penso que fica bem solidificado a Grécia como sendo este animal. Depois disso,
eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. A irmã Joana diz, que animal mais feio. Bom, vejam o que diz a Bíblia. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o quarto animal terrível. Bom, imagino que a ideia da Bíblia é exatamente essa, ela mostrar para Daniel que haveria um animal terrível. Irmão Marcelo, se puder colocar um novo animal para nós, né, é o quarto animal que ele vê, e os irmãos, né, enquanto fixam o seu olhar no animal, lembrem-se que Deus deu exatamente para a gente ver, porque a imagem fica gravada também, né? Então, deu para Daniel ver esses animais, que era pelo impacto da imagem ele poder não esquecer, e podem ter certeza, os irmãos vão ter essa imagem acompanhando os irmãos quando forem estudar, porque o Espírito de Deus vai gravar no coração dos irmãos essa imagem, porque é a imagem que Deus deu. Então o Espírito Santo vai trabalhar com a imagem que Deus deu. É claro que nós não somos perfeitos para fazer a imagem, mas os irmãos vão ter pelo menos a ideia central da imagem que se quer, né? Então, dito aqui, eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Então, alguns elementos aqui para identificar esse animal não é difícil se nós considerarmos sempre a relação com a estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor, se o irmão Marcílio puder trazer de volta só um pouquinho para os irmãos verem como Deus é perfeito, como Deus é fantástico, não deixa a gente errar. Um elemento bem interessante nessa estátua é exatamente o fato de que ela trazia, se os irmãos observarem ali, lembrem-se, estamos falando do quarto animal, né? Eis aqui o quarto animal. Vamos falar, portanto, então, do quarto elemento. O quarto elemento é o ferro, que simbolizava Roma, certo? Então, Roma é a nossa quarta nação e está simbolizada pelo ferro. Olha agora aqui o animal de novo. Vamos ler o que é dito dele, se o irmão Marcelo puder. Obrigado, irmão Marcelo, puder trazer de novo a imagem do animal para nós, uma vez que já identificamos aqui como sendo o quarto ferro, que é Roma. Vamos ver agora, então, o que é dito. Daniel 7, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Note que não precisaria nenhuma informação adicional. Quando Deus faz uma ligação no elemento, você não precisaria de mais. Mas Deus é tão misericordioso, sabendo que a gente duvida, que as pessoas têm dificuldade, ele agrega novos elementos. Então, ferro está ligado aqui, mostra claramente que é Roma, né, na ligação que se faz com a estátua de Nabucodonosor, mas é dito assim: terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava. Está mostrando que é uma nação ruim, uma nação má, uma nação que realmente ela não busca apenas domínio, ela busca de fato destruir, né, e tal. Nós podemos identificar Roma facilmente com isso, uma vez que sabemos que Roma, de fato, moveu uma perseguição violenta contra o povo de Deus, inclusive por isso, né, Daniel vê esse elemento como um elemento terrível, uma vez que os outros não tiveram tantas questões assim contra o povo de Deus, mas esta realmente foi exatamente o que Roma fez. Roma matou milhares de cristãos. Nós conhecemos a história, na época, inclusive, né, os judeus, que eram considerados o povo de Deus, estavam sob o jugo romano, e, obviamente, Roma tinha, por assim dizer, né, o seu cuidado para que essa nação não crescesse como deveria. Agora é dito também que aqui era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. De fato, né? Vejam que, a nível de literalidade, o que se viu foi leão, que é da fauna natural, urso, que é da fauna natural,
E finalmente, né, o leopardo, que é da fauna natural, embora ele tivesse asas, né, mas ele era um animal conhecido. Já esse animal, note que Daniel não foi capaz de identificar. Ele não pode dizer era um guaxinim, era um dragão, era isso, aquilo. Não. Usa-se muitas vezes a ideia do dragão, mas aqui ele não identifica. Ele não diz era um dragão, não. Ele diz, né, um animal terrível, espantoso, muito forte, tinha grandes dentes de ferro. Então, esse animal, ele de fato é diferente de todos eles. Por quê? Porque, primeiro, não só no visual. O visual mostrava uma diferença que deveria ser identificada como um simbolismo, né? Essa identificação é exatamente esse. Roma foi uma nação diferente, mas mais do que isso, nós vamos ver mais à frente essa diferença. Porque Roma, de fato, não tinha reis, por assim dizer. Tinha imperadores que se consideravam deuses. Então nós temos uma nação diferente que queria não só o domínio secular, mas queria inclusive adoração. Por isso essa nação é uma nação diferente. Né? Dario o Medo não quis adoração, Ciro não quis adoração, Babilônia sim começa com isso, mas imediatamente ele se arrepende do que fez. E Roma não. Roma, cada imperador era considerado um deus. Por isso, inclusive, né, o termo Ave César, como uma saudação à divindade. Por isso essa nação foi uma nação diferente. Lembrem-se sempre que existem duas aplicações bíblicas que se faz em relação a isso. Né? Jesus disse, não temam aqueles que podem fazer mal à carne. Temais antes aqueles que podem lançar a alma no inferno. Ou seja, Deus está mostrando que de fato, né, nas duas forças que se tem, secular e religiosa, a religiosa é sempre mais forte. Por isso estamos colocando aqui uma nação diferente, uma nação que se intrometeu com as coisas de Deus, uma nação que buscou, né, também solapar aquilo que pertence somente a Deus, que é a adoração, né, é o objeto de culto e adoração. Né? E tinha 10 pontas, é dito o texto aqui, né? Bom, irmão Marcílio, até aqui nós identificamos os elementos. Para nós entrarmos agora, a partir do capítulo 8, nós teríamos que forçosamente avançar pelo menos mais 40 minutos. Como nós já temos praticamente 1 hora de estudo, irmão Marcílio, eu gostaria que o irmão me dissesse se nós damos uma parte para as perguntas, como normalmente fazemos, ou, né, como é que o irmão gostaria de considerar. Lembrem-se, irmãos, que é muita informação, não adianta fazer um estudo de muito tempo, porque aí as informações se perdem. É melhor nós irmos com bastante segurança, porque a partir daqui, 8, nós vamos entrar já no futuro. Né? Já não é mais coisa do passado. A partir do 8, nós já vamos ver que é o nosso tempo. E a profecia vai nos levar para o nosso tempo e vai nos levar para o que vai acontecer no futuro. Então, né, seja irmão Marcílio, como é que a pergunta é conduzida a partir de agora? Irmão Rogério, Pois não. Vamos fazer como a gente vem fazendo, abrir um tempo para a colocação das pessoas. Provavelmente a gente vai andar aí mais 1 hora aí de tempo. É melhor, e daí no próximo sábado a gente já entra no capítulo 8, que a gente vai ter um tempo para abordar aquele assunto com mais tranquilidade, né? Vamos ver se... Conseguimos identificar alguma pergunta durante o estudo de algum irmão, alguma irmã? Não, pergunta, absolutamente pergunta não, viu, Rogério? Não? Bom, então, algum irmão, não, será que... Pergunta não. Bom, os irmãos estão nos ouvindo, eles podem digitar no chat e a gente fazer a leitura da pergunta, né, e dar atendimento a essas questões aí, se porventura houver, né?
Nós estamos com 17 pessoas assistindo agora. Deus seja louvado, amados irmãos e irmãs, né? Alguém da sala, irmão, a irmã Joana, a irmã Maria Eugênia, alguém que esteja na sala que porventura tem alguma pergunta. O pessoal tá mais ouvindo mesmo, viu, irmão Rogério? Irmão, quando isso ocorre, duas coisas sempre me vêm à mente. Ou está bem explicado, ou não está nada explicado. E aí as perguntas são muitas, né? Eu acho que o assunto é bem complexo também, e até as pessoas absorverem, levantar questionamentos assim, a pessoa vai dormir com isso hoje, vai acordar amanhã pensando muito nisso aí, e talvez venham as colocações vamos lá, agora está começando a aparecer alguma coisa. O irmão Cristiano pergunta se nós já estamos no último reino da nova ordem mundial. Na verdade, no último reino já estamos, porém, dizemos assim, as cabeças que compõem esse reino ainda não foram coroadas. Nós vamos ver em Apocalipse, por exemplo, né? E sobre as 7 cabeças, e sobre as 10 cabeças, né, coroas. Então, quando forem coroadas, ou seja, o reino já está pronto para entrar em ação, mas não podemos dizer que já vivemos o reino pleno da nova ordem mundial, até porque, como falamos no estudo passado, nós hoje temos o G8. Lembrem-se, as 10, né? Lembrem-se dos 10 chifres aqui, lembrem-se dos 10 dedos lá, nós estamos hoje no G8. Então, não está, o reino está formado, mas não está completamente pronto ainda, está aguardando a inclusão desses dois e está aguardando ainda que a besta se revele. Nós vamos estudar sobre isso. A irmã Maria Conceição está perguntando, até agora o estudo, não, está dizendo, né, até agora o estudo foi perfeito para nosso entendimento, creio não haver dúvidas. Amém. O irmão Maia Carmo diz, pastor, essa profecia de Daniel nos revela até hoje o que Deus quer de nós, imagino? Com certeza, irmãos, né? Essa profecia de Daniel, ela inicia, né, mostrando a história das nações e dos reinos e vai até o fim. Não esqueçam que o último reino é o reino da rocha, que é o reino do Senhor Jesus. É aquela rocha que bate nos pés da estátua e finalmente, né, vira um reino mundial, ou seja, esse reino não será jamais derrotado, né, como é dito lá. O irmão Rosson Lira diz, irmão Rogério, podemos... Bom, perdão, a irmã Marta antes diz, eu não entendi muito o versículo 7, eu não sei se estamos falando do 7:7, né? Eu acredito que sim, né? Bom, irmã Marta, o versículo 7 diz, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, pisava os pés do que sobrava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas, né? Basicamente o que está dizendo aqui é que este animal é Roma, tá? Nós vamos avançar depois para mostrar o que vai acontecer em relação a Roma, mas até aqui, né, irmã Marta, quem sabe tenha em mente que estamos falando de Roma na época de Cristo, ok? O irmão Robson Lira, podemos definir que Roma imperial é crescimento horizontal e Roma papal crescimento vertical? Irmão Robson, eu não colocaria exatamente assim, porque a questão do crescimento, a questão do crescimento horizontal e o crescimento vertical,
ele está muito mais ligado ao termo adoração. E Roma, já a Roma imperial, lançou as bases da adoração ao homem. Por isso falamos, né, que os Césares, veja, Júlio César, ave César, Augusto César, ave César, né, que é uma, repetimos, saudação à divindade. Lembre-se que de Roma, a Roma moderna, hoje vem o Ave Maria, certo? Saudação à divindade. Então, eu não colocaria exatamente assim, não. Eu creio que o crescimento vertical está muito mais ligado às nações anteriores que não se intrometeram tanto com as coisas de Deus, ok? Por isso a asa de ave posta para a Grécia e não para a Roma, que é um animal diferente. É um animal diferente exatamente porque se intrometeu com as coisas de Deus, né? A irmã Marta Cristina, perdão, irmã Marta, ela diz na questão das 10 pontas, ok. É que, veja, a questão das 10 pontas, que é dito, né, que tinha 10 pontas, nós estudamos no passado, no estudo que vier, nós vamos mostrar, por exemplo, que Roma foi dividida em 10 nações depois. Ostrogodos, visigodos, érulos, vândalos, né, alamanos, francos, burgúndios. Então, Roma foi dividida por em 10 nações. Isso vai ser estudado no próximo estudo. Tranquilo, irmã Marta, que isso vai ficar bem claro para a irmã no próximo estudo, tá bom? O Robson e a Marta estão perguntando, ok. O Robson Lira, ou seja, Roma Imperial cresce para o sul, para o oriente, para a Terra Gloriosa, Roma Papal cresce até atingir os exércitos do céu, blasfemando contra Deus. Nós vamos ver isso também, irmão Robson Lira, no próximo estudo, tá? Eu creio, meu amado, que essa questão lembre-se, para o sul e para a Terra Gloriosa é Jerusalém. Por isso digo, Roma se meteu com o povo de Deus. A Terra Gloriosa era Jerusalém, tá bom, meu irmão? E o sul é quando Roma, de fato, ataca outras nações, como nós vamos ver no próximo estudo também. Tá? Não quero entrar assim muito em detalhe agora, porque acaba talvez atrapalhando mais do que ajudando. Eu gosto de fundamentar bem aquilo que se diz. A Terra Gloriosa aqui, fácil, porque nós sabemos que a Terra Gloriosa era Jerusalém, ok? Tá bem, meu irmão? Ô, irmão Marcílio, pelo menos aqui não vejo mais perguntas, né? E aí, creio que fica com o irmão aqui. A irmã Maria Eugênia, a irmã Maria Eugênia está dizendo, irmão Marcílio, né, somos num total de 18 pessoas. O irmão Doriva não conseguiu entrar, mas está nos ouvindo, né? Deus seja louvado por essas pessoas todas que Deus traz até nós e que nós sejamos dignos desses amados irmãos e irmãs e daqueles que nos ouvirão um dia, né? Que possam reconhecer a voz do Cordeiro, não a voz de mensageiro nenhum, não é, irmão Marcílio? Ok. Perfeito, irmão Rogério. Nós podemos fazer a oração final, né, Rogério? O irmão ora? Oro, pode sim. Ok. Vamos então inclinar as nossas cabeças, irmãos, e vamos orar, pedindo a esse Deus maravilhoso que nos revela essas coisas de uma forma tão fantástica, que Ele também faça o que fez no passado, quando Ele com a sua mão gravou as suas palavras na rocha, para que Ele possa também gravar no nosso coração o que dele aprendemos nesta noite. Bondoso Deus e Pai, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor imensamente, Pai, pela palavra que o Senhor nos dá. Nós sabemos que as profecias, Senhor, elas são reservadas ao Teu povo especial. Sabemos, como diz o próprio livro de Daniel, que muitos não entenderão, mas os sábios entenderão. Por isso nós te agradecemos, porque se de alguma forma podemos entender essas coisas, é pura e simplesmente porque o Senhor nos deu do Teu Espírito para nos revelar. Queremos, Pai, neste momento, nos lembrar da irmã Cris e dos irmãos dela, dos parentes. Certamente, Pai, eles sofrem assim como o Senhor chorou quando chegou e viu que Lázaro estava morto. O Senhor sabia, mas nós sabemos que o choro, Senhor, ele é oriundo de uma saudade latente que nós sentimos já a partir do momento que perdemos os nossos queridos. Nós sabemos que o Senhor se simpatiza, Senhor, com aqueles que sofrem, mas nós também queremos te dizer, Pai amado, que nós sabemos que nossas orações foram sempre, Senhor, para que o Senhor curasse o irmão Camilo, mas por razões que o Senhor conhece,
pelos sonhos que o Senhor tem em relação às pessoas, o Senhor permitiu que ele dormisse. Nós nos lembramos exatamente de Lázaro, Pai. Lázaro, as irmãs mandam os mensageiros e queriam que o Senhor curasse na época a Lázaro. Mas o Senhor tinha um sonho melhor do que o delas. O Senhor não queria a cura pura e simplesmente, o Senhor queria a ressurreição para ele. Nós queremos acreditar, Senhor, de nosso coração, acreditamos de todo o nosso coração, que nós sonhamos, mas o Senhor também tem sonhos. Nós queríamos a cura para o nosso irmão, mas o Senhor quer a ressurreição para ele. Cumpra-se, Pai, a tua vontade. Nós sabemos que naquele grande dia, Senhor, quando Cristo vier, o irmão Camilo se levantará, o Senhor o trará, né, do berço do sono, do berço da morte, para que a irmã Cris, para que os irmãos, para que os parentes, e para que nós também possamos conhecê-lo finalmente, Senhor, e possamos viver eternamente com o Senhor nas mansões celestiais. Enquanto isso, Senhor, compadece-te daqueles que choram. Nós choramos com os que choram, mas jamais nos desesperaremos. Pranteamos com os que pranteiam, mas jamais sem esperança, Senhor. Nós sabemos que finalmente, ao soar da 7ª trombeta, o Senhor virá buscar aqueles que te pertencem. Quanto ao nosso estudo, amado Senhor, nós te pedimos que o Senhor grave no coração de cada um dos que estiveram conosco aqui, e que o Senhor grave no coração de todos aqueles que futuramente entrarão em contato com esse estudo, para que se fortaleçam sabendo que, amado Pai, tudo, todas as nações, todos os reinos, tudo, absolutamente tudo, está sob o teu controle. Nós queremos descansar nesta noite na certeza, Pai, de que o Rei do Universo, o nosso Rei, é aquele que coloca reis, é aquele que tira reis, mas é aquele que, acima de tudo, ao ver os acontecimentos, protege cada um de nós pela sua força e pelo seu poder. Queremos descansar na certeza disso, Pai, e é em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos tudo que pedimos nesta noite. Amém. 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 Assim seja. Bom, irmãos, eu agradeço a presença de todos. Eu estou vendo aí o Robson está falando, que pena. Robson, os nossos estudos vão ser assim, precisos, sem comentários fora do assunto, para não ficar realmente cansativo quando a pessoa vai ouvir o estudo novamente. Fica muito mais fácil, fica muito mais prático para a gente poder estudar realmente. Então, nós vamos dar sequência a esse estudo no sábado, às 16h30. Vocês vão, obviamente, receber o link para poder participar ou para assistir esse Hangout. O estudo é muito bom. Então, uma boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos. Boa noite, irmã Joana. Boa noite, irmão Rogério. Boa noite a todos os irmãos que estão na sala. Não vou falar o nome de um para não ficar faltando do outro. Deus abençoe a todos vocês. Irmão Rogério, com o irmão aí, para se despedir. A irmã Joana também, por favor. Amém. Eu só gostaria de pedir a todos os amados irmãos e irmãs que estão na sala, que estão aqui, por favor, no sábado, se possível, convidem uma pessoa para estar com vocês, convidem uma pessoa para vir ao Hangout, porque no sábado nós entramos no ponto da profecia em que vamos ver o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã, né? Se os irmãos puderam encontrar alegria, conforto e luz no que estudaram hoje, não comigo, né, mas com o Senhor Jesus, certamente os irmãos encontrarão, assim, bastante lição, bastante força no próximo estudo. Então, convidem pelo menos uma pessoa para estar com a gente, né? Traga ela pela mão, olha, vamos estudar, leve na sua casa, enfim, não sei, né? Lembrem-se que é sábado, né? É o dia que Deus escolheu para revelar a sua luz ao seu povo. Então, convidem a pessoa e não faltem, estejam com a gente nesse estudo, que é muito importante que os irmãos estejam com a gente, porque nos ajudam também com as suas perguntas, né, a melhorar ainda mais esse estudo, tá bem? Amém. Que Jesus abençoe e guarde a todos e que tenham um bom repouso, que possa dormir na paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Assim seja, irmão.
Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite.